Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa análise. Olha, é hora de mergulhar direto no nosso tema de hoje, porque a gente tem uma narrativa simplesmente fascinante para desvendar. Imagina a cena, as ruínas de uma cidade colossal, ainda soltando fumaça depois de um conflito épico. O que a gente vai explorar hoje não é só a história de uma guerra famosa, mas principalmente a arte e o poder de narrar a história. Sabe, como a memória transforma pessoas comuns em portadores de lendas imortais. Nossa jornada de hoje começa literalmente nas cinzas. O cenário é de pura desolação. Esquece o calor da batalha, a gente está muito tempo depois disso. Muitas e muitas luas se passaram desde que a sagrada Ilion, ou Troia, foi invadida. A atmosfera aqui é perfeita. Um caminho super inóspito, pedregoso, onde só restaram umas finas colunas de fumaça subindo para o céu, feito mais serpentes de vapor. É um terreno acidentado, cheio de pedras e tijolos, onde mal dá para contar nos dedos um muro inteiro. E é exatamente nesse cenário melancólico que a gente encontra duas figuras patéticas. É isso que aterra o tempo presente da nossa narrativa. E isso nos traz a uma pergunta absolutamente provocativa. O que acontece quando dois inimigos mortais se encontram nas cinzas da guerra? Essa é a tensão dramática central da nossa exploração. Dois sobreviventes, de lados totalmente opostos, cruzando os caminhos no mundo pós-guerra, sem a menor ideia de quem está sentado ali do lado deles. Bom, vamos à nossa primeira sessão. As ruínas de Troia. 2 andarilhos. A história foca no momento presente de dois velhos andarilhos, esfarrapados e imundos. Um deles está de cabeça baixa, cozinhando alguma coisa numa fogueirinha minúscula. De repente, a mão enrugada dele acha um pequeno tesouro no pó, uma velha ponta de lança de bronze. Mas a atenção dele logo é roubada pelo som de outro bastão chegando. É o outro velho andarilho. Sob o manto da noite, eles decidem compartilhar a fogueira. E, gente, tem uma comparação formidável entre esses dois protagonistas. De um lado, a gente tem o grego, maneta, e como ele mesmo admite para tentar apaziguar as coisas, ele só servia no abastecimento. Do outro lado, o troiano, cego, e a gloriosa participação dele na guerra consistia em limpar armas e polir armaduras. Essa justaposição escancara a realidade patética e nada glamourosa desses dois homens, num contraste absurdo com o passado épico da guerra. Eles não eram reis, não eram heróis, eram meros figurantes. E assim entramos na sessão 2, Inimigos sob as estrelas, o inesperado. Então, o jantar transcorre num silêncio reverente, até que o grego puxa ao mais trivial dos assuntos. E é aí, exatamente aí, que a mágica de narrar a história começa. Um responde, o outro funga, um comenta, o outro escarra, e sempre voltando no tempo, a conversa vai escalando muito rápido. Por meio de relatos soltos, eles chegam a uma conclusão absolutamente chocante. A explosão de hostilidade é palpável. O grego levanta de supetão e dispara. Você, um maldito troiano! A percepção de quem é que está do outro lado daquela fogueirinha atinge o velho como um raio. E o contra-ataque verbal não demora nada. O troiano também se ergue e rebate na hora. Você, o maldito aqueu! A tensão original da guerra reaparece por um segundo. Mas, por incrível que pareça, essa hostilidade latente vai sumindo aos poucos. Em vez de partirem para a briga, o que seria uma tragédia dadas as condições deles, eles iniciam algo muito mais poderoso, um duelo competitivo de memórias. Eles começam a narrar a guerra, meio que competindo para ver quem presenciou os feitos mais espetaculares. Chegamos à sessão 3. A morte de Patroclo. O início da lenda. A partir daqui, a energia da história muda da água para o vinho. Nossos dois mendigos deixam de ser ex-trabalhadores braçais para se tornarem narradores oniscientes, sabe? O grego conta como Heitor empurrava as tropas de volta aos navios e afirma, todo orgulhoso, que estava na tenda quando Patroclo entrou esbaforido, desesperado para usar a armadura de Aquiles e assustar os troianos. A gente tem uma sucessão rápida de eventos sendo narradas aqui. Primeiro, Patroclo veste a formidável armadura. Segundo, o inigualável cocheiro Atomedonte prepara os cavalos. Terceiro, o terrível Heitor ataca. Quarto, a morte de Patroclo. O detalhe crucial aqui é como ambos afirmam com unhas e dentes que testemunharam esses momentos épicos com os próprios olhos. O cego garante que viu tudo, claro, antes de perder a visão, é literalmente a reconstrução do mito através das testemunhas mais improváveis. E olha, aqui a dinâmica de narrador não confiável atinge um nível fascinante. Quando o grego descreve Automedonte ajustando as rédeas dos cavalos imortais Xantos e Balhos, o troiano dá uma resmungada atônito ao ouvir sobre os cavalos falantes.
O troiano se sente quase derrotado diante de tamanha maravilha mitológica que o outro diz que viu de camarote. Eles entram numa verdadeira disputa, tentando sempre se superar com alegações impossíveis de terem presenciado em primeira mão a intervenção de deuses e ferras mágicos. É a arte de narrar história levada ao seu limite. Número 4. A fúria de Aquiles, o lamento e a ira. A tensão narrativa vai para outro patamar quando o corpo de Patroclo é disputado e levado para as tendas gregas. O velho grego descreve os lamentos terríveis de Aquiles ao ver o amigo morto. E o troiano cego o corrobora. Ah, sim, claro, escutei eles perfeitamente. Através dessa narrativa compartilhada, um valida a memória do outro. A intensidade dos eventos é avassaladora. Aquiles deixa a dor de lado, dá um grito de raiva e jura matar Heitor. Ele entra na batalha, o cavalo Xanthus profetiza a morte dele, mas ele não recua. Ele chega envolto numa imensa nuvem de poeira que logo se dissipa, revelando aquela figura ameaçadora. Aquiles inicia um verdadeiro massacre e ambos concordam ter presenciado esse espetáculo assustador, com o troiano admitindo que a fúria de Aquiles sobrepujou a valentia do próprio poldo dele. O que nos traz a um contraste brilhante. De um lado, a fuga troiana. Uma correria maluca em direção às portas da muralha, escudos batendo, um pânico generalizado fugindo de um Aquiles com rosto demoníaco. Do outro, o confronto final. Heitor postado sozinho em frente à muralha com a lança em riste. O cego relata que estava lá no alto da muralha e viu pavor no rosto do rei Príamo e da rainha Écuba quando perceberam que o filho ia ter que enfrentar o invencível Aquiles sozinho. A resolução desse embate épico é tão visceral quanto poética. A arma definitiva aqui é a lança de freixo maciço, uma arma invencível forjada pelo próprio centauro Quiron, que só o Aquiles sabia manejar. Como os deuses já tinham escolhido um lado, as lanças de Heitor sempre se desviavam, amparadas pela mão da deusa Minerva. Então Aquiles mira uma fenda na armadura de Heitor e encrava a ponta aguçada direto no pescoço do herói. Um rugido, e Heitor tomba. A cena que vem a seguir é de um horror narrativo infinito. Os tendões do guerreiro abatido são perfurados e o corpo dele é arrastado repetidas vezes pelas portas de Troia pelo carro do inimigo. Pesado, né? Seção 5. O resgate de Heitor. A missão noturna. Depois da tempestade brutal do combate durante o dia, a fabulação da nossa dupla atinge um nível sublime de audácia à noite. Príamo, o rei troiano em luto, recebe a visita da deusa Íris, orientando ele a resgatar o corpo do filho. E aí o cego, demonstrando uma arrogância narrativa incrível, diz que foi ele mesmo quem conduziu as mulas da carroça do rei. Até o grego duvida de tamanha audácia. Os passos dessa missão furtiva vão se desdobrando. Primeiro, a comitiva sai na escuridão total debaixo de chuva forte, guiada por relâmpagos. Segundo, encontram Deus Mercúrio disfarçado de jovem na beira de um córrego. Terceiro, chegam ao acampamento onde Mercúrio mergulha os guardas gregos num sono profundo. Eles entram na tenda em segurança e dão de cara com Aquiles, uma verdadeira jornada secreta. E é exatamente nesse ponto da trama que a gente chega ao ápice absoluto do nosso tema sobre narrar a história. O grego, de repente, solta. Eu sei, eu tava lá. Gente, surge um silêncio terrível, um impasse narrativo. O troiano, que supostamente guiou as mulas do rei, jamais tinha visto ele lá. Mas, como o grego não podia voltar atrás e o orgulho exigia que ele também fizesse parte desse clímax, ele inventa a mentira mais genial e bem-humorada para salvar as aparências. Eu estava escondido, tinha muita cortina e tapete pendurado. É um verdadeiro alívio divino descendo sobre os dois. Sem contradizer a história do rival, ele encontrou uma brecha narrativa para existir dentro do mito. Com esse impasse resolvido, a história segue para o seu impressionante clímax emocional. O rei Príamo, implorando pelo corpo do filho, ousa beijar as próprias mãos rudes do homem que o matou. Aquiles fica tocado ao ser lembrado do seu próprio pai envelhecido, Peleu. O grande herói chora junto com o rei inimigo. A dor deles se funde numa só. O corpo de Heitor, purificado da poeira e do sangue, é devolvido. Eles fazem uma refeição, dividem um vinho e encontram um momento sublime, embora muito rápido, de profunda humanidade compartilhada no meio daquele caos irracional da guerra. E com o fim do épico funeral de Heitor, a gente entra na nossa última sessão, número 6, o poder da memória, o descanso. A gente deixa de lado os grandes salões, os deuses alados e a violência estrondosa, e volta para as estrelas cadentes, para o pedaço quebrado do muro e para a poeira fria das cinzas. A energia decai. Os dois mendigos sentem que a conversa acabou.
Ambos foram muito longe na tecelagem desse mito e temem arruinar a magia se continuarem. Resta uma imagem poética e extremamente terna. O cego recosta no muro, uma neta deita no pó apoiado na única mão que lhe restou. Aos poucos, envolvidos pelo deus do sono, começam a roncar. E debaixo daquelas barbas imundas repousa um quase sorriso, um sorriso genuíno, muito parecido com o de crianças saciadas, encantadas por histórias maravilhosas. Eles não são mais meros peões. Naquela noite, através do simples ato de narrar história, eles foram generais e testemunhas dos deuses, unidos por suas próprias mitologias. O que nos deixa com esta reflexão final e bem provocativa. No fim das contas, a guerra pertence aos imensos heróis que empunharam as lanças, ou aos frágeis sobreviventes que escolhem contá-la ao redor de uma fogueira apagada. A história nos ensina de um jeito fascinante que os grandes impérios podem até ser reduzidos a ruínas, mas é a voz da memória, por vezes exagerada e imperfeita, que realmente confere a mortalidade. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa exploração sobre o eterno poder das narrativas. Até a próxima!